Boa noite a todos. Muito obrigada pela acolhida e obrigada pela oportunidade de poder estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho desse tema que toca a todos nós, né? Todos nós já passamos, como falou a Lívia, ou passaremos momentos onde essa tristeza chega em nossa alma, né? A depressão, ela atualmente é um dos problemas médicos mais difundidos no mundo, afetando cerca de 121 milhões de pessoas. É bem sério, né? Em todos os continentes, em todas as culturas. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, a previsão de que até 2020, pelo menos 30% da população apresentará depressão. Pode ser momentos, ou já teve, mas que já experienciará, de alguma forma, o que significa esse momento de depressão. Antigamente, há alguns anos atrás, se conhecia basicamente depressão em adultos, mas hoje em dia se vê uma quantidade muito grande de crianças e adolescentes já apresentando quadros depressivos. As crianças, muitas vezes, desde pequenininhas, já começam a manifestar desejos, pensamentos, às vezes, de morte, né? O que não é normal, uma criança cheia de vida, renascendo, né? Para recomeçar a sua história novamente. Mas é o que tem acontecido. E o que nós vamos fazer nessa palestra é uma reflexão sobre causas e como entender essa situação de forma a gente conseguir superá-la. A função é o entendimento, a compreensão para que nós possamos trabalhar na superação e na busca do auxílio. A depressão, ela pode afetar a vários níveis, todos nós. A nossa capacidade de trabalhar, não temos vontade de ir ao trabalho, ou se vamos ao trabalho, vamos meio contrariados, ou vamos e não temos o nosso desempenho, a gente não está presente ali, o nosso pensamento está ausente, a nossa vontade de realmente não estar lá. O nosso desempenho também é afetado. Ele afeta também os relacionamentos, né? Nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos entre os amigos, a pessoa começa a querer se isolar, não querer estar mais com as pessoas, se isolar inclusive dos membros familiares. É como se estivesse num túnel escuro, onde a gente não só nem vê a luz no final, mas acha mesmo que não tem uma saída. A gente não consegue ver solução para aquele momento, aquela nuvenzinha escura que fica sobre o nosso pensamento, né? A nossa qualidade de vida fica bastante comprometida, bastante mesmo, porque toda a vida acaba sendo centrada em nós mesmos. A gente não consegue mais ver além de nós mesmos e fica muito triste isso, porque a nossa visão nesse momento, onde nós estamos em quadro depressivo, ela não é muito positiva. A predominância dos pensamentos negativos e a gente, então, não consegue ver soluções. E isso faz com que a nossa qualidade de vida, a nossa convivência, fique bastante comprometida. Nesse momento, né, nós temos uma tendência a levar as coisas a mal, tudo aquilo que a gente ouve, a gente interpreta diferente, a gente toma de outra forma. Quando alguém nos fala alguma coisa, a tendência é a gente tomar, talvez, interpretar de forma negativa. A gente, quando tem um problema, a gente tem uma tendência a aumentar a dimensão desse problema, ele se torna maior do que realmente ele é, né? Tem uma distorção da realidade. A gente perde o interesse das coisas, é como a vida não vai deixando de ser colorida. Até aquelas coisas que nós gostamos muito de fazer, nós vamos perdendo o interesse, perdendo a vontade, perdendo a motivação, perdendo a alegria de viver, né? E isso vai deixando a gente sem cor, né? A tendência é a gente ir se isolando. Muitas vezes a gente se acha não merecedor de ser feliz, quando o Pai quer que todos nós, seres humanos, sejamos felizes aprendendo a amar. Mas a gente acha que não merece. E às vezes vivemos pequenos momentos de alegria e logo já pensamos que, não,
Quando vem alguma coisa boa, pode esperar que alguma coisa ruim venha em seguida. Esse já é um pensamento que faz um boicote à nossa possibilidade e merecimento de ser feliz. Então, precisamos estar atentos a estes pensamentos, né? Bom, quando severa, ela pode ser leve, ela começa devagarinho, a gente não se dá conta muitas vezes que a gente está se tornando depressivo, sabe? E aí, quando a gente vai perceber, nós já temos pensamentos, ela já está evoluindo para uma depressão leve, depois ela evolui para a depressão moderada e ela evolui para uma depressão severa. E na depressão severa é onde a gente encontra os pensamentos com predominância suicidas e, na verdade, acaba sendo responsável por um grande índice de mortes concretas, não indiretas, mas mortes diretas mesmo. Entre as causas da depressão, a depressão ela tem uma causa, entre aspas, que era considerada biológica, como se a causa dela estivesse no nosso corpo físico. Mas à medida que os estudos foram sendo feitos e as pesquisas, ela já aceita, sob o ponto de vista científico, que ela é influenciada por fatores de estresse psicológicos ou social. Ou seja, nenhum deles tem uma causa concreta, né? Não é no nosso físico palpável, é uma causa imaterial. Então, baseado nisso, os estudos sempre vêm mostrando que existem realmente alteração de alguns neurohormônios, que são os hormônios que fazem a transmissão da mensagem a nível cerebral, principalmente a nível de noradrenalina, serotonina e dopamina. Esses são os neurotransmissores que aparecem comprometidos nos quadros de depressão, na maioria das vezes em quantidades diminuídas. E eles são os responsáveis pelos primeiros sintomas que começam a aparecer nos quadros depressivos, por diminuição desses neurotransmissores. Então, se nós vermos o nosso cérebro como se fosse um sistema elétrico cheio de fios, passando energia, corrente elétrica de um lugar para outro, realmente é assim que funciona. A transmissão é elétrica no nosso cérebro, onde a gente ampliando um pouquinho, nós temos as células, os neurônios, que vão se juntando de dendritos em dendritos, que são as pontinhas, uns com os outros, e aí eles vão passando a informação ao redor de todo o nosso cérebro. Esses sinapses, que são chamadas sinapses, elas ampliadas, elas fazem o processo de transmissão. E aí é que entram os neurohormônios, porque são eles que são os mensageiros da mensagem de um para outro, e vai transmitindo essa mensagem que vai contribuir para os nossos estados de humor, de bem-estar, de alegria e tudo aquilo que nós vamos falar mais adiante. Compreendendo a função dos neurohormônios, dentro da pesquisa na clínica de Mayo Foundation, eles fizeram um estudo com PET scan muito interessante, onde eles mostraram a atividade cerebral do depressivo, quando tem uma crise de depressão, e o de um cérebro onde não apresenta depressão. E baseado nesse conhecimento dos neurotransmissores, a gente pode ver claramente que a transmissão fica comprometida no cérebro depressivo, ou seja, as mensagens não estão passando adequadamente, diferente do que num cérebro normal. Bom, entendendo isso, nós já percebemos que a causa da depressão, ela não está na matéria, né? Ela começa num nível imaterial. Então, começando num nível imaterial, segundo o ponto de vista espírita, a gente sabe que começa no pensamento, na alma, no espírito. Ela é uma doença do espírito, não é do corpo. Mas como é que funciona? Tem uma linha que fala que a depressão é hereditária. Ela é hereditária, mais ou menos hereditária. Ela tem uma predisposição familiar. Porque quando fosse hereditária, 100% da nossa prole, se a gente tem uma família com tendência depressiva, eles vão apresentar depressão. O que não acontece numa família, pode ser que alguns se tornem depressivos e outros não.
Então, ele não tem uma carga genética que determina isso, né? O que acontece nos estudos que vem demonstrando é que no projeto Genoma, fizeram estudos com gêmeos idênticos, porque era a única maneira deles verem como é que fica a depressão, já que eles têm exatamente a mesma carga genética. E eles perceberam que nem todos os gêmeos têm depressão. A grande maioria tem, mas existem 30% deles que não têm depressão. Apresentam, outros não. Nos estudos mais aprofundados a nível de genética, eles perceberam que 80% da nossa carga genética, ela está sob a influência de fatores que a gente chama de fatores coadjuvantes. O que é isso? Vai depender do nosso pensamento se a gente vai ativar uma predisposição genética que nós temos ou não. A gente pode ativar ou inibir esses genes. Então, muito importante a força do pensamento, do padrão de pensamento, que vai determinar a nível celular. Aqui tem luzinha? Tem? Que vai determinar aqui, ó, vai afetar a nível celular. Então, a gente entende que começa no pensamento e o nosso pensamento termina na célula do nosso corpo. Por isso que a gente acaba adoecendo. Né? O que acontece em relação ao pensamento? Começa aqui, ó, tudo na mente. O pensamento, depois ele afeta nosso sistema neurológico, e isso entra através dos chakras, que vai se comunicar com todo o nosso sistema nervoso, que eles têm os plexos atrás de cada chakra, vai se comunicar com o nosso sistema endócrino, que é o mensageiro, e com isso ele vai transmitir a mensagem para todo o nosso corpo. Ele vai chegar ao sistema imunológico e aí vai afetar a célula. E dependendo da nossa vontade, do nosso pensamento, esses fatores determinantes vão indicar depressão ou não. Um outro aspecto aqui que eu queria acrescentar é na questão espiritual. A depressão ela pode ser considerada por umas causas atuais que nos leve a deprimir, ou ela pode vir de causas de vidas anteriores. Como todos nós temos, a grande maioria de nós temos a escolha de participar na programação da nossa reencarnação, muitas vezes é por escolha e autorização da equipe espiritual encarregada da nossa programação reencarnatória que nós venhamos com a depressão como forma de reparação de atitudes de afastamento da lei do amor que nós tivemos em encarnações anteriores. Então, muitas depressões vêm para nós superarmos a nossa forma de pensamento, para nossas atitudes, para que a gente possa virar a página do nosso livro, não é? E outras são depressões que vêm nessa mesma encarnação. Isso é muito importante para a gente entender que ela é um convite, como são as outras doenças, para que nós possamos nos melhorar e redirecionar, no caso da depressão, principalmente a linha de pensamento. O pensamento, como nós vimos, então, ele pode modificar as propriedades da matéria, né? Porque ele começa no pensamento e termina na célula, e aí vem a doença ou a saúde. E é aqui onde a gente pode fazer a profilaxia do nossa depressão, ou seja, é muito melhor nós trabalharmos na profilaxia da depressão do que nós trabalharmos no tratamento da depressão. Como fazer a profilaxia, a prevenção? Em primeira etapa, já visualizando e prestando atenção na qualidade de pensamentos que passam na nossa mente. E, como nós já falamos num outro encontro anterior, só para lembrar que aonde ficam programados os padrões de repetição do nosso pensamento é aqui na amígdala. Não é a amígdala aqui da garganta, não. É uma amígdala que a gente tem aqui no cérebro, bem na frente do hipocampo, que é onde a gente retém toda a memória. Então, ou seja, se nós temos uma forma de pensar triste, sem esperança, se autodesvalorizando, sem nos dando permissão para sermos felizes, é necessário que nós
ponhamos uns pensamentos de outra qualidade para que a gente possa apagar esse registro negativo que fica na nossa amígdala, para que ela possa nos ajudar nessa reprogramação. Dá trabalho? Dá. Mas dá trabalho, tudo dá trabalho. Se a gente for querer trabalhar para sobreviver e ter uma casa, não dá trabalho. A gente não precisa trabalhar para conseguir tudo que a gente precisa da matéria, para conseguir também tudo que a gente quer do nosso espírito, da nossa mente, também dá trabalho, não é? Ou a gente pode escolher por não trabalhar, mas aí também a gente não consegue ir progredindo e ser feliz, porque essa é a finalidade do ser. Aprender a se amar, amar ao próximo, para poder amar a Deus e ser feliz nesse conjunto. Então, não vamos ter medo de trabalho. Vamos arregaçar a manga e vamos ao trabalho. Se é preciso para a gente ser feliz, então vamos trabalhar. No caso, a gente vai trabalhar a nossa mente, né? Então, na visão espiritual, a depressão é uma doença da alma. Ela não é uma doença do corpo físico, né? E a ciência está chegando a essas conclusões parecidas, não com o nome de espiritual, mas já está saindo da matéria. E Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e vários outros autores colocam isso nas suas bibliografias, na sua literatura. A depressão, ela atinge um ser integral, porque ela vai atingir esses neurohormônios, como nós explicamos, e ela então vai se manifestar de diversas formas. No nosso sintoma... desculpa, é que eu estou apertando o botão da luzinha errado aqui. Nos sintomas psíquicos, o que pode acontecer? Alterações do nosso humor, desânimo, tristeza, a nossa concentração fica comprometida, a gente fica dispersiva, não consegue se concentrar, porque a gente tem um tormento de pensamentos aqui no nossa cabeça, e aqueles pensamentos ficam rodando, ficam circulando, e a gente então não consegue concentrar em outras coisas. O raciocínio, ele não fica meio claro, ele fica confuso, ele fica meio turvo, pode vir um quadro de ansiedade, um quadro de pânico. Depois ele vai começando a aparecer sintomas de comportamento. É assim, começa devagarinho. Aí aparecem sintomas de comportamento. A gente começa a chorar sem razão aparente, fica muito sensível, mas em relação ao choro, a gente começa a ter uma tendência para se isolar, pode ficar mais agitado ou mais lento. Acontece muito em criança e adolescentes, eles começam a se cortar, arrancar cabelo, se queimar. Tem uma série de coisas que são comportamentos assim que a gente vê que a pessoa está em desarmonia, não está com alegria, né? Então, a gente tem que olhar o que está acontecendo. E a agressividade faz parte também, porque até esses atos têm uma autoagressão com o corpinho, né? Então, na agressividade, muita gente pensa, depressão, a pessoa fica triste, sonolenta, né? Sem apetite, mas não, pode se tornar agressiva também faz parte. Nos sintomas físicos aqui, o sono fica alterado, ou fica o sono alterado para sonolência, ou pode ficar alterado para insônia, não consegue dormir. O apetite pode também variar, ou fica exagerado, a pessoa come muito, ou fica inapetente, que não quer comer nada. A libido geralmente fica ali diminuído, começa a vir doenças psicossomáticas, uma das doenças muito comuns nos casos depressivos é a fibromialgia, que vem aparecendo muito de causa desconhecida atualmente, tanto é que eles tratam fibromialgia hoje em dia com antidepressivos, fadiga. Mas a causa está aqui, nos sintomas espirituais. Qual é a causa principal da depressão? É uma pouca aceitação de si mesmo e de Deus. E aqui a gente vai entender melhor. Ressaltando, a depressão, ela pode ser reativa, né? Que é normal essa depressão. Se a gente perde um ente querido, se a gente se separa, né, num casamento, um afastamento dos filhos, ou situações de trabalho indesejáveis, ou qualquer situação que nos machuca, que nos fere, né, ou perdas, pode gerar uma depressão. Isso não é normal, isso é normal, não precisamos tomar antidepressivo por causa disso. É aguardar um tempo, o tempo é o melhor amigo,
as pessoas são bons amigos que vão ajudando e a gente vai se recuperando pouco a pouco. Se nós não conseguirmos, aí precisamos procurar um profissional. O tempo varia de 3 a 4 semanas até 6 meses diferentes para cada autor, né, de espera para a recomposição de uma depressão reativa, de acordo com as circunstâncias da vida. Bom, houve um estudo muito legal que ele foi feito na Finlândia. E eles fizeram o mapeamento das emoções no nosso corpo, mostrando a inter-relação entre os nossos pensamentos e as nossas emoções no corpo físico. O que eles fizeram? Eles deram para 701 participantes desse trabalho um mapinha que vinha assim em branco. E eles pediam para eles colorirem de acordo com os estímulos que eles fizeram. Por exemplo, eles falavam algumas palavras para eles, contavam algumas histórias, ou mostravam alguns filmes, ou faziam algumas faces, né? Algumas caras assim, e pediam para eles desenharem nesse mapinha qual é a área que ficava alterada e qual a área que não sentia nenhuma alteração. Esse estudo mostrou o seguinte, que houve uma coincidência muito grande entre todos que fizeram nas áreas que ficavam estimuladas sobre os mesmos estímulos. Todos receberam os mesmos estímulos. Nem se tratando do depressivo, é esse caso aqui. Aqui, ó. Olha o que acontece com o depressivo. Não vibra mais, falta alegria de viver, não sente aquela emoção, ele está em um estágio profundamente, né, de tristeza, né? Então fica essa área aqui, olha, a gente vai ver que vai comprometer os chakras. Não tem, está faltando essa alegria de viver. O que é que está tirando essa alegria de viver de cada um? São muitas vezes os pensamentos. O pensamento de autodesvalorização, a autoestima está baixa, os pensamentos estão negativos em relação a si mesmo, em relação ao outro, e acaba refletindo em relação à vida. Então, é aí que a gente precisa trabalhar. O que acontece em relação aos chakras? O chakra que fica mais comprometido na crise de depressão, na depressão em geral, é o 4º chakra, é o chakra do amor. Porque é um desamor muito grande quando a gente está deprimido. É a pessoa que a gente menos ama, é a nós mesmos. Então, a gente precisa aprender a amar. Né? Aprender a amar significa se perdoar, aceitar do jeitinho que a gente é, não ficar cobrando o que a gente não pode ser no momento, mas que a gente pode ir trabalhando para se tornar desse jeito amanhã. Então é muito importante, chega a manifestar uma sensação de vazio, de oco no peito, né? Mas os chakras da segurança, o primeiro chakra, o chakra do prazer e o chakra do poder também estão muito comprometidos no quadro da depressão. Ou seja, como os chakras eles estão interligados uns com os outros, acaba desarmonizando todos os chakras no final, né? Então a gente precisa entender isso para a gente poder trabalhar em nós mesmos. O que a gente pode fazer para começar a se amar um pouquinho mais? Qual é o poder que a gente tem para poder resgatar o nosso poder de querer melhorar, a nossa força de vontade? O que acontece com o nosso prazer que está tão diminuído, não tem mais alegria? Vamos retomar a vontade de viver e a segurança também. A causa espiritual, ela começa pela não aceitação. Então, a gente deprime porque a gente tem uma rebeldia. A gente se torna rebelde. Quando a gente não aceita a vida do jeito que ela é, não aceita nós mesmos do jeitinho que nós somos, não aceitamos o outro do jeitinho que ele é, nós começamos a nos rebelar contra isso. E aí a gente cruza o braço, não, eu não quero que seja assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, né?
tem que ser do jeito que nós pensamos, eu quero que o outro haja do jeito que eu acho melhor que tem que agir, eu quero que o outro tenha os mesmos valores que eu tenho, eu quero que os outros sintam do jeito que eu sinto, quero que os outros me entendam do jeito que eu quero ser entendida, e a vida não é assim. Então, nada disso vai acontecer. E aí, quando a gente para nessa primeira etapa e reconhece que realmente nós estamos querendo que a vida seja do nosso jeito e não nós deixarmos aceitar a vontade do Pai em nós, a gente pode ter a chance de recompor e realinhar o nosso pensamento. Realmente, eu estou sendo teimosa, deixa eu pensar diferente, deixa eu ver com outros olhos e começarmos a melhorar. Mas se a gente insiste, a gente passa a ser muito teimosa. E a gente, quando insiste numa coisa, over and over again, chega um ponto que a gente se cansa, porque não vai dar certo. Então, a gente tenta que o outro e a vida sejam do jeito que nós queiramos. E a gente não consegue, aí a gente desiste, aí vem um cansaço. Aqui já começa o quadro de depressão. Aí a gente se cansa, vê que não vai dar certo, e aí a gente tem a opção de ativar ou não os genes da depressão, né? De motivá-los ou inibi-los, né? Então, é muito importante esse processo da gente entender o quadro básico da rebeldia do ser diante das leis divinas. E aí, a gente lembra do Pai Nosso. O que acontece quando eu fiz a oração do Pai Nosso aqui, né? A nossa rebeldia é em relação a essa fração do Pai Nosso. Quando a gente diz, Pai, seja feita a vossa vontade, e Ele faz a vontade que Ele crê que é melhor para nós pela sua bondade, sapiência e caridade, a gente não aceita. A gente quer que Ele faça do jeito que a gente quer. E a gente se rebela, no fundo, essa rebelião que é representada pelo próximo e pela vida, na verdade é uma rebelião contra Deus. Porque a gente não aceita a sabedoria dele e a bondade dele em nossas vidas. Então, aí a gente começa com essa rebeldia. E muitas vezes nós confundimos, né? E ficamos assim, não, eu não sou teimosa, não, eu sou perseverante. Peraí, vamos ver a diferença. Porque a gente faz isso muito conosco, a gente se perde nesse valor. Mas como é que a gente pode distinguir se a gente está teimando, está se rebelando contra Deus ou se a gente está aceitando Ele? É muito simples, a persistência leva ao sucesso, a alegria, a paz. A teimosia não leva, não. Leva a tristeza, leva a sensação de frustração, leva a raiva, leva a perca de paz, leva tudo que é aquilo que a gente não quer sentir. Então, a gente pode perceber como é que a nossa mente trabalha, né, contra nós. E a gente pode, então, percebendo isso, a gente começar a reprogramar um pouquinho o nosso pensamento. Acreditar que nós podemos mudar o outro com o nosso amor, mesmo que o outro não queira, é possível. A gente pode mudar o outro, a gente tem esse poder. Olha o chakra do poder que está comprometido lá. A gente tem esse poder de mudar alguém, a gente mal tem o poder de mudar nós mesmos. É tão difícil a gente fazer a mudança em nós, mas quem de nós não espera que o outro mude? É o filho que muda, é o marido que muda, é o chefe que muda, é o amigo, é o companheiro. A gente sempre está esperando alguém mudar, mas a gente só tem isso se chama prepotência, isso não é amor. Então, a gente já vai começando a ver onde está a nossa mente, que precisa reprogramar. Acreditar que amar é tolerar sem impor limites é uma conexão entre amor e sacrifício. O Pai quer sacrifício de nós? Não. Ele quer renúncia. Renúncia é diferente de sacrifício. Renúncia é a gente abrir mão de alguma coisa que nós gostamos muito, mas a gente abre com alegria, com paz, com leveza. Aí a gente está renunciando. Agora, quando a gente abre mão de alguma coisa que a gente gosta muito, e com raiva, com irritação,
com peso, isso é sacrifício, ou seja, não está vindo do coração, está vindo do sentimento de culpa, provavelmente, né? Então, isso não é amor, não é. Então, vamos reconsiderar essas questões dentro do nosso pensamento. Acreditar que amar é ser submisso à vontade do outro, será que isso é realmente amor? A gente se submeter ao outro, né? Ou é um desamor que a gente está tendo conosco mesmo, de não se valorizar, de não se respeitar, de não se gostar. Não é verdade? Isso se chama abandono de nós mesmos. Acreditar que o outro vai se modificar por nossa causa, será verdade isso? Né? Você não acha que essa expectativa está bem irreal, que o outro vai mudar por nossa causa? Não vai. Ele vai mudar porque ele quer mudar. Porque é melhor para ele mudar. Depende da vontade exclusivamente dele. O nosso exemplo ajuda? Ajuda. Mas o momento de cada um, só ele vai saber. Acreditar em que somente com o amor do outro nós podemos ser felizes, também é muito difícil isso. A gente depositar a nossa felicidade na mão de alguém, né? Como se nós só podemos ser felizes se o outro nos fizer feliz. Mas não é assim. A felicidade a gente vai encontrar dentro de nós. Nós que vamos construir a nossa felicidade. E não depositar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz na mão do outro. Acreditar que isso é uma conexão de amor e carência. O tratamento do espírito, então, ele nos convida à reforma íntima. É aí que a gente tem que tratar realmente o quadro de depressão. E Bezerra de Menezes diz muito assim, graciosamente, começamos o quanto antes a tratar do enfermo que está dentro de nós. Ele não falou para tratar a doença, ele falou para tratar o enfermo. O enfermo somos nós, o espírito que habita esse corpo. E o trabalho interior de recuperação consiste basicamente em 3 etapas: o autoconhecimento, a autotransformação e autoamor. E dentro do autoamor a gente tem que se perdoar. É necessário perdão. Perdão pelo que nós pensamos, perdão pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, porque nós fazemos o que nós podemos fazer naquele momento. Perdão por nós querermos algumas escolhas que talvez as escolhas não sejam as escolhas que o meio social permita, mas é a escolha que aquele ser acha que naquele momento ele precisa passar por aquela situação ou viver certas situações. Então, a gente tem que aceitar do jeitinho que nós somos, nos aceitar mais, aceitar com tudo que nós temos, a nossa luz e a nosso lado que ainda precisa amadurecer, precisa crescer, né? Que é o nosso lado imaturo, infantil, que ainda nos faz muito sofrimento, nos traz muito sofrimento. E para isso nós precisamos entender as mensagens da vida. Como que a gente pode entender? Quando nós tivermos medo de fracasso, vamos ver qual é o convite que o medo nos traz. Ele encontra-se nesses medos, os talentos para a verdadeira vitória. Então, quando a gente sentir medo, vamos olhar o convite, não vamos ficar fixado no medo, mas vamos fixar na mensagem, no convite que ele quer nos trazer. E ele quer nos convidar a que nós olhemos os nossos talentos internos, né? Porque todos nós temos. Quantas vidas nós já tivemos, quantas coisas boas nós já desenvolvemos dentro de nós. Nós precisamos ativá-los, né? Procurá-los, porque eles existem dentro de todos nós. Quando nós sentimos medo de serem inúteis, isso muita gente sente, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? O recado e o convite é de que nós temos algo útil a realizar, porque senão nós não teríamos medo de ser inútil. Então, em vez de focar na inutilidade, vamos buscar dentro de nós o nosso desejo, o que nós queremos realizar para nós mesmos, para a vida, para o próximo, né? Para o meio onde nós vivemos. Esse é o convite. Quando a gente tem medo de perder alguma coisa, perder alguém, né? Também tem um convite aí.
é de deixar a vida fluir, desapegar um pouco das coisas, cegar, deixar, não estar tanto no controle. Quando a gente tem medo de perder, porque a gente fica aqui tentando controlar tudo e todos à nossa volta. Mas se a gente deixar a vida fluir, é a jornada de cada um. A gente vai estar em concordância com o Criador. Não é? Eu não estou falando deixa a vida me levar, igual tem uma música que fala isso, né? Deixa a vida me levar é cruzar os braços passivamente e deixar, não é? Não. Deixar a vida fluir significa ir com o fluxo da vida numa condição e numa atitude proativa. Quando o medo da submissão vier, aí está uma mensagem, um convite para a gente ver que nós temos uma capacidade de independência dentro de nós. Vamos olhar para a nossa independência, esse potencial, todos esses são potenciais que estão dentro de nós, que nos é o convite. O medo de errar também nos faz um convite. Ele expressa o nosso desejo de sempre acertar. Esse é o convite do medo de errar. Qual é o convite da tristeza? Ela nos convida a melhorar o ajustamento à realidade. Ou seja, quando a gente está muito triste, a gente talvez não esteja vendo a realidade com os olhos dos fatos reais. Então, às vezes, a gente precisa até de ajuda, de perguntar a alguém para ver se sentiu, para a gente conseguir ter uma referência, porque a gente desajusta um pouco o olhar da realidade. A mágoa nos convida a descobrir velhas ilusões no campo da mente. Ou seja, pensamentos, idealizações que a gente acha que tinha que ser assim, que o outro tinha que retribuir para nós aquilo que nós fizemos, ou que a mãezinha se sacrificou tanto e agora os filhos são ingratos, né? Ou seja, são ilusões que a gente tem e acaba sofrendo por elas, essas ilusões. Então, a gente precisa reavaliar isso. O medo é um amigável indicador de que queremos responder bem aos desafios, porém ele nos requisita maior preparo e atenção. Então, é isso. Quando a gente tem medo de qualquer coisa, é porque a gente tem um talento. Só que o que precisa é preparar-se melhor, porque quando a gente está mais seguro, a gente perde o medo. Entende como funciona? A gente temos que procurar ver sempre o convite das nossas sensações que nos fazem sofrer, porque elas vêm para nos ajudar, para dar uma dica, um despertado, qual é a luz que nós precisamos desenvolver em nós, qual é o talento que necessita ser exercitado e expandido. A culpa é exigente e orientadora que nos convoca a rever crenças e valores. A culpa é um dos principais movimentos na depressão. O trabalho principal é para ser feito na área da culpa, porque a gente tem crenças que vêm desde pequenininho, que a gente ouviu do pai, da mãe, né? Os valores que foram desenvolvidos ao longo da jornada, não quer dizer que esses valores sejam os corretos. Às vezes a gente precisa parar e reavaliá-los, né? Daí é que a gente vai ver mais adiante que o melhor tratado de psicologia, na verdade, é o Evangelho, porque ele nos fala de exatamente quais são as crenças e os valores a serem refeitos dentro do nosso próprio pensamento. O orgulho também é um convite. Quando a gente sofre de orgulho, que todos nós nesse planeta temos de alguma forma, que é o egoísmo e o orgulho, ele de todo nos faz um convite também. Ele nos convida para a nossa autoestima. Para a gente, quando ela é demais, vira orgulho. Quando ela é de menos, vira baixa estima. Então, o orgulho nos convida a ter o nosso valor real, nem para mais, nem para menos, mas ele nos convida a descobrir o nosso real valor, que todos nós temos também. A inveja, ela nos convida a gente buscar em nós os talentos adormecidos, porque quando a gente inveja, a gente tem inveja dos talentos dos outros.
E a gente esquece que a gente não precisa invejar os talentos dos outros. É só a gente desenvolver os mesmos talentos em nós mesmos. Por exemplo, como que a gente faz para poder ir trabalhando isso tudo dentro de nós? Eu dei um exemplo da mágoa. Vamos supor que a gente se magoa muito facilmente, né? Isso se chama melindre, quando a gente se magoa muito facilmente. A gente pode chegar e perguntar para nós mesmos, o que a mágoa está sufocando em mim? Isso é uma maneira. Depois pode perguntar o que em mim se sentiu ofendido. Descentrar do outro, mas voltar para nós. O que em mim se sentiu ofendido? Foi o meu orgulho? Foi minha vaidade? Foi o meu egoísmo? Foi a minha prepotência? E aí a gente vai buscando em nós o que a gente precisa mudar. Esse é o convite. Qual é a parcela de responsabilidade que nós temos diante da situação? Porque a gente só vê a responsabilidade do outro. Ah, foi o outro que me deixou triste, foi o outro que me fez sofrer, foi o outro, sempre é o outro. Agora, qual foi a parcela que nós tivemos para que aquilo pudesse acontecer? Vamos procurar em nós, esse é o trabalho, né? Que alternativa de conduta eu posso adotar para evitar a minha própria mágoa? De repente a gente cai a ficha e a gente vê, puxa, se eu descobrir o que eu estou fazendo de errado, eu posso fazer a mudança. Se eu fizer a mudança, eu não fico mais magoado. Não é verdade? Então, é uma atitude proativa. A gente precisa fazer esse exercício em nós, em todas as situações. Sem ficar fixado, deixar que isso venha naturalmente. Também, no tratamento da depressão, tem o tratamento psicológico. A gente precisa... aí ele está o autoconhecimento, a gente tem um espaço para poder rever, reavaliar uma série de questões no mundo mental e emocional. Então, é importante, principalmente nas depressões moderadas a severa, precisa mesmo. Então, pode ser um tratamento individual, né? Você pode procurar. E aí, nos casos, tem casos específicos que têm indicação também da terapia de vidas passadas, e não são para todos os casos, são para casos bem específicos, e elas devem ser feitas como último recurso depois de um trabalho psicológico. Não se deve já começar com uma terapia de vidas passadas, porque as consequências existem. Pode ser em grupo. Em grupo também é muito útil, porque a experiência de um ajuda a gente a rever a nossa própria experiência. É uma troca, uma sinergia. É muito rico o trabalho em grupo também. Além disso, tem as terapias energéticas. Cada forma pensamento que nós temos, há uma impregnação dessa forma pensamento no nosso perispírito, né? Elas ficam registradas ali. E as terapias alternativas, elas ajudam muito, porque elas têm uma ação a nível perispiritual, principalmente na área do duplo etérico, que é a parte mais próximo do corpo físico, a parte do perispírito mais próximo ao corpo físico. E tem vários trabalhos, eles todos em inglês, que falam muito sobre as pesquisas que estão sendo feitas na área das terapias energéticas, que eles chamam medicina vibracional, que está muito ligado à física quântica. E aí entram essas terapias que vão unir corpo e mente através do perispírito. A homeopatia é uma delas, que trabalha nessa área. A acupuntura trabalha também nessa mesma área. Os florais de Bach também trabalham nessa área, principalmente são as terapias mais. E a medicina e a terapêutica corpo e mente também. A musicoterapia, ela é muito interessante. Um grupo no Canadá fez um trabalho de tratamento de enfermidades com a música. E eles perceberam que a música o instrumento mais indicado para os quadros de depressão é o piano. É o melhor instrumento para você ouvir, quem está precisando, né? E o piano, e principalmente eles fizeram os estudos com essas músicas. Foram essas músicas que eles encontraram melhores resultados como ajuda do tratamento. Todos esses são ajudas, porque o tratamento mesmo tem que ser a nível do espírito, né? E
E escutar diariamente, de preferência pela manhã, por 30 minutos. Essas são as músicas que eles estudaram. Mas, enfim, o piano é um instrumento que eles mais tiveram respostas para os tratamentos de depressão e medos. O tratamento do espírito também é feito pela casa espírita, né? É também um auxiliar. A gente não pode esperar que os espíritos não vão fazer a parte que nos cabe fazer. Mas quando a gente tem vontade e a gente está trabalhando nisso com vontade, eles vêm nos ajudar. E eles vêm nos ajudar sim. Qual é o trabalho que a gente pode fazer e que a casa espírita também oferece isso em abundância? O estudo do Evangelho. Ele é o melhor e o maior tratado de psicologia existente até a época de hoje. Não tem igual. O Livro dos Espíritos, nós vamos entender de onde nós viemos, porque nós estamos aqui para onde nós vamos. Isso nos ajuda a fazer o melhor que a gente pode na vida presente, né? Sem deixar para depois. Então, isso nos dá ânimo para a gente melhorar, a gente entende para onde vai. Então, vamos trabalhar no aqui e agora. Então, ajuda muito. Palestras ajudam muito também. Pode ser um trabalho individual, que a gente pode ler ou sozinho, ou a gente pode ler em grupo, como os grupos de estudo que a própria casa oferece também, né? E ajuda muitíssimo no tratamento da depressão também, porque o estudo conduz à maior compreensão de Deus e as suas leis. Então, a gente vai se aproximando, a gente se afastou dele. E através do estudo a gente vai se aproximando dele de novo, entrando em comunhão com ele no fluxo da criação. E a gente vai melhorando passo a passo. Traz a esperança, a força, o consolo. Conhecemos de onde viemos e para onde iremos. É um convite à reforma íntima. E com isso a gente vai mudando o nosso padrão vibratório. Porque não tenha dúvida, quando a gente está com um padrão vibratório mais negativo, nós vamos atrair forças, pensamentos com esse padrão vibratório. E aí os processos que podem vir, ou processos obsessivos, eles vão agravar o caso, né? Eles não são determinantes, mas eles são agravantes do quadro. Então, aí também nesse conjunto já vai estar sendo tratado, né? A prece ajuda muito, 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 porque é a nossa ligação da criatura com o Criador. E ele disse, né, que quando está muito pesado, ele vem nos aliviar, principalmente quando nós estamos no trabalho. Então, a gente não precisa desanimar, que tem um auxílio, sim, do nosso anjo da guarda, do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai que não nos abandona e ainda dos familiares que estão aqui, dos amigos. Nós não estamos sós, precisamos fazer essa conexão. Vamos conectar e vamos saber o que vamos pedir, porque não vamos pedir para o Pai nos curar, porque a cura depende de nós, ele pode nos auxiliar. Então, a gente pede a Deus o quê? Força, coragem, paz, reforçar a nossa confiança, ajuda na nossa fé. A gente pode pedir, principalmente força e coragem da gente chegar lá, né? E a ajuda virá. Mas solução, ele não vai solucionar, o que cabe a nós fazermos. A fluidoterapia que a casa oferece ajuda, colabora no alinhamento dos chakras, ajuda também na nossa recuperação. Não vamos colocar a cura nela, porque essa é a responsabilidade nossa, mas ela vem colaborar também, né? O tratamento de passe. A água fluidificada ajuda como tratamento também, muito importante. Atendimento fraterno que a casa oferece ajuda. Às vezes a gente está sozinha, não tem com quem falar, uma conversa, um conselho, uma sugestão. Só da gente ouvir o que a gente está falando também vai nos ajudando, né? Também é um importante passo. A assistência espiritual, quando tem processos obsessivos associados, também pode ser tratado também, onde vai esclarecer aquele companheiro que também está num grau de sofrimento. Prática da caridade é excelente para tratamento de depressão. Excelente, porque é o tratamento que a gente faz saindo de nós em direção ao outro. Então, a gente se sai um pouco do nosso self-centered
a gente fica muito voltada para si mesmo. Então, é muito importante qualquer trabalho de caridade, né? Ajuda muito. Em relação ao tratamento da matéria, a gente tem os antidepressivos, que eles vão corrigir na deficiência dos neurohormônios, né? Mas eles não vão tratar a causa, eles vão tratar a repercussão da causa no nosso corpo físico. Ou seja, se a gente não trabalhar dentro do nosso espírito, quando a gente não consegue parar o antidepressivo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, que é aquele cérebro trabalhando ali, fazendo de ginástica o trabalho que ele precisa fazer, né? E os antidepressivos, eles vão atuar tentando aumentar a dopamina, a noradrenalina e serotonina, principalmente. Antigamente, o pessoal fazia o tratamento de choque para os quadros depressivos. Esse tratamento caiu em desuso, era terrível, né? Terrível aqueles choques violentos. Pois é, mas hoje em dia estão voltando. Está voltando o tratamento com eletrochoque, que eles chamam de Transcranial Magnetic Stimulation. É impressionante. Você deita nessa caminha, você vem todo dia por 40 dias e faz o seu tratamento ali. Também vai tratar a matéria, não vai tratar a causa. Se não tratar a causa, o quadro não resolve. Mas é um paliativo, e às vezes necessário. Como os antidepressivos, numa depressão grave ou de moderada para grave, às vezes é necessário. Até que a pessoa tenha um tempo de melhorar e ir cuidando do espírito, que esse é sempre o foco principal. Apesar da eficácia comprovada no alívio e no conforto para o paciente, trata-se de um tratamento de superfície, pois foca apenas nas consequências da depressão no corpo físico. Isso é importante deixar claro, porque causa dependência, né? E tem muita dependência de antidepressivo. O pessoal nem precisa, mas tem medo de tirar. E não é assim, pode confiar, pode ir tirando com assistência médica. Não vão fazer isso, ninguém vai fazer isso sozinho, porque tem que fazer com uma técnica, mas tenha a confiança de que vocês já vão melhorando e já podem ficar sem ele. Tem alimentos que ajudam também, né? Então, tem os alimentos que são ricos em triptofano, e triptofano é precursor da serotonina. Então, a gente pode se usar desses alimentos para fazer liberação de serotonina e vai ajudar na depressão. Se vocês entrarem no Google, você botam alimentos ricos em depressão, tem muitos, tem muito mais do que está aqui, mas eu só trouxe alguns. É claro que sorrir libera hormônios da felicidade, caminhar, exercício também ajuda, porque libera endorfinas e é um hormônio que nos faz bem-estar, né? Estar mais em contato com a natureza, então tem uma série de outras coisas que vão ajudar também. E o convite, a depressão, ela nos faz um convite. O convite é a gente ser mais mansa em relação à vontade do Pai em nós, né? E humildade, de aceitação de nós como nós somos, do outro como ele é e da vida que nós estamos vivendo. O contexto onde nós nascemos, fomos escolhas nossas, vamos lembrar e vamos procurar aceitar e tirar o melhor proveito dessa situação. Eu vou contar uma experiência pessoal, assim, que talvez possa contribuir nesse sentido. Há uns 18, 19 anos atrás, mais ou menos, eu me mudei para o sul do Brasil e fui trabalhar numa área, que foi muito difícil para mim, foi muito difícil mesmo. E devagarinho eu comecei a ficar irritada, não me ajustava e não tinha vontade de trabalhar. Chegava em casa, me jogava na cama do jeito que eu estava. Naquela época eu trabalhava numa área de uma comunidade muito carente e que a gente tinha até que ir trabalhar com bota, porque era feito um pântano, sabe? Eu começava a atender os pacientes, eu não sabia nem por onde começar, eles estavam tão doentes de tudo. E aquilo começou a me dar uma dificuldade ali com essa situação toda de trabalho, de família. Bom, juntou tudo naquela época. E quando eu me dei conta, eu estava
olhando os carros, eu estava na rua passando, aí vinha um pensamento que dizia assim, se atira debaixo daquele caminhão. E sempre era a mesma coisa, se atira debaixo daquele caminhão. Eu falei, esse pensamento não é meu. Eu olhei assim, não, eu nunca pensei em me matar. Como é que eu tô com essas ideias de me jogar? E era sempre de caminhão, joga debaixo de caminhão. Eu falei, não vou me jogar debaixo de caminhão nenhum, não. Não vou jogar. Eu falei, mas eu preciso de um tempo, porque eu já vi que se isso já está acontecendo, eu já ultrapassei o meu limite. Então, eu procurei uma psiquiatra, me consultei, ela me deu 15 dias de licença. Tá bom, 15 dias de licença. Me deu antidepressivo? Me deu. Eu falei, eu não vou tomar. Não, porque era uma depressão leve. E eu já identifiquei que eu devia estar com processo obsessivo, porque aquele pensamento de suicídio não me pertencia. Então, eu falei assim, eu vou guardar esse antidepressivo e eu vou para o meu jardim. Naquela época, eu morava numa casa, que ela ficava no fundo do quintal, e tinha um jardim enorme na frente. E eu comecei a comprar flores e flores e flores e ervas medicinais. E eu falei, eu vou ficar nesse jardim, porque é isso que tenho vontade de fazer. E comecei a trabalhar no jardim, e plantava, e olhava as flores, e sentia o perfume, e fazia um canteiro de planta medicinal. E quando eu fui ver, eu fui me recuperando, eu nem me dei conta que eu já estava melhorando, não precisei tomar o antidepressivo, e em 15 dias eu voltei à situação. Refleti bastante nesse período, eu vi o que eu estava me violentando, o que eu estava fazendo que estava contrária à minha alma, ao meu desejo, entendeu? Aquilo que eu acreditava que era o certo. E aí eu fui buscando as soluções, e encontrei a solução e acabei sendo transferida. Naquela época eu trabalhava para o governo, eu fui transferida para um outro posto da época. E isso foi muito rico para mim aprender a me conhecer. Foi muito rico para as reflexões que eu fui tendo de atos de desamor que eu estava fazendo comigo mesmo, que culminou numa situação nesse cume. Mas é isso, a gente tem que entrar em concordância do nosso coração com o nosso cérebro, sabe? A gente não pode deixar eles ficarem brigando, porque o único que sai prejudicado somos nós mesmos, né? Vamos acreditar, vamos ser mais mansas, vamos ser mais humildes, entrando em concordância com a lei divina em nós, e nós vamos conseguindo, pouco a pouco, sair desse buraco negro que às vezes a gente se coloca, né, sem se dar conta. Porque Joseph Kleber fala nesse livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, que é um livro muito legal, aliás, todo o trabalho de Joseph Kleber é muito bom. Ele diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Né? Então, quando a gente começa a entrar, porque cada florzinha que eu vi, eu falei assim, nossa, que linda, tão perfeita, como é que Deus criou algo tão bonito para a gente? Eu fui passo a passo fazendo essa conexão, e essa conexão que ajuda muito. E vinde a mim os aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando a gente estiver muito cansado, é porque está na hora da gente reconectar com o Pai, porque o Pai, ele sempre vem e virá em nosso socorro, qualquer que seja a circunstância e qualquer que seja a época e tempo. Muito obrigada. Fiquem com Deus.